Deixa João marcado, abre lá, Mateus, capítulo 14, versículo 22. Deixa João marcado, tá bom? Mateus 14, 22. Diz assim: logo a seguir Jesus foi com seus discípulos, ordenou seus discípulos que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido a multidão, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, e açoitado pelas ondas, porque o vento era o que, irmão? Contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente, o que, irmão? Lhe disse: coragem, sou eu, não tenham o quê? Medo. Então observe, veja que eu ia trazer Esdras capítulo 7, mas no outro domingo eu trago, se assim Deus permitir. Agora Jesus os discípulos estão sempre andando com ele, ao lado dele. Só que esses discípulos já tiveram experiências de estar em barco, e barco que, irmão, quase o quê? Quase afundar. Então veja, mas toda vez que eles estavam com Jesus no barco, ou que a tempestade pegou eles, quem estava no barco com eles? Jesus. Então ele tem experiência de estar em barcos, que a tempestade, quando vem sobre eles têm Deus para o que, irmão? Despertar e acalmar. Só que agora eles, o que, irmão? Está em um barco que tem tempestade, mas não tem quem não está lá. Deus não está dentro dele. Então veja que nós vamos aprender aqui. Jesus acabou de ensinar, pregar, libertar, curar pessoas, e de repente agora ele sobe para o monte para orar. E isso nós temos que aprender, que na nossa vida, no dia a dia, Jesus, qual o trabalho dele? Era pregar o evangelho, levar pessoas a crer nele, e pregar o reino dos céus, e tirar o reino das trevas, e levar o reino da luz. Então agora a missão de Jesus é essa. Só que toda missão que se tem, tudo que você faz, às vezes nós precisamos de um momento de que, irmão? De descanso. E o descanso que Jesus tinha, ele ia repor suas energias. Qual era repor suas energias? Era voltar a orar, buscar. Porque uma coisa é você dar aos outros, mas para você dar, é necessário você estar o que, irmão? Cheio. Você não vai dar nada a algo que você não tem. Então Jesus aqui, depois que ele despede a multidão, ele vai para o monte. Qual é a função dele no monte? É o que, irmão? Orar. Porque muitos caem, às vezes, muitos desistem, muitos desanimam. Porque muitas vezes um dia de trabalho, de cansaço, se você não tiver um tempo para você ir orar, você vai deixando de ler Bíblia, deixando de buscar, e vai ficando o que, irmão? Fraco, fragilizado. A função do trabalho e a ocupação do trabalho é tirar um vínculo que você tem com o que, irmão? Com Deus. Então Jesus aqui nos ensina o seguinte: depois de muito trabalho e depois de um cansaço, vá buscar o que, irmão? Vá repor suas energias, o que? Espirituais. Espirituais. Você está com a vida física esgotada, e quando a vida física esgotada ela se encontra, também há um esgotamento, o que, irmão? Espiritual. Porque toda pessoa cansada não tem ânimo para o que, irmão? Para orar, para nada. Não tem ânimo para orar. E é nessa hora que o inimigo, ele é o que? Sargaz. Que ele quer sempre, que, irmão, nos ocupar no cansaço e em outras áreas, para nós não nos fortalecer nas áreas o que? Espirituais. Então aqui Jesus, ele nos primeiro ensino é, mesmo cansado, temos que buscar o que, irmão? A presença dele. E aqui Jesus diz bem claro, né? No versículo 23: e tendo despedido a multidão, ele subiu ao monte a fim de orar, o que, irmão? A fim de orar o que, igreja? Sozinho. Qual o momento que você tem? Qual a hora que você tem para separar? Quando você está só para conversar, dialogar com Deus. Isso é bom. Talvez no seu quarto.
Eu não sei qual ponto eu não sei qual o local da sua casa que você tem. Eu conheço o meu local da minha casa que eu tenho para conversar com Deus. Você tem que ter o seu local para conversar com Deus. O seu ambiente de secreto entre você e quem? Ele. Onde ninguém te ouve, somente o quê? Ele te ouve. Então você tem que ter. Então Jesus, ele tinha esse modo. Ele ia no monte e ele estava orando e ele estava se fortalecendo. E diz aqui o versículo 24: entretanto o barco já estava o que, irmão? Longe, e a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era o quê? O vento contrário sempre leva você a se distanciar. O vento contrário levou ele a estar distante de quem? O discípulo está distante de quem? De Jesus. A intenção de Jesus era, depois da oração, encontrar com quem? Com os discípulos. Só que agora o vento está sendo o que, irmão? Contrário. E todo vento contrário, o que é que ele provoca? Tempestades. Provoca tempestade. E a pior coisa é quando você está fazendo alguma coisa ao contrário do que, irmão? Do vento. Supomos, você vai varrer uma casa ao contrário do vento, o que é que vai acontecer? Ele vai jogar todo de novo para onde? Para dentro da casa. E o vento contrário vem tempestade na vida. As tempestades aparecem na nossa vida. Os discípulos já tinham grandes experiências de quando estava em tempestade, acordava Jesus. E Jesus naquele mesmo momento, ele o que, irmão? Mandava a tempestade o que? Acalmar. E a tempestade acalmava. Mas agora, dentro de um barco, e uma tempestade aparece do nada. E o que eu quero dizer, que muitas das vezes na vida do cristão aparece tempestade sem você o que? Está esperando. Às vezes você, programou uma coisa, está orando, está buscando, não tem nada, tudo está um mar de rosa, mas daqui a pouco acontece o que, irmão? Alguma situação difícil na nossa vida. E aí, essas situações que nos aparecem, nós temos que saber como lidar com o vento, o que, irmão? O vento ao contrário, as tempestades ao contrário. Veja que nos Estados Unidos, quando vem um furacão, uma coisa, é avisado, os homens fazem isso, estudam para isso. Mas na nossa vida, muitas das vezes, nós não sabemos como que, irmão, quando o problema nos aparece. Até o próprio Jesus nos ensina assim, ó, que a vinda do Senhor, do Filho do Homem, é como que, irmão? É como um ladrão. Que ninguém o que, irmão? Está aguardando, ninguém sabe. Aí ele fala assim, ó, se o chefe de família soubesse a que hora o ladrão entraria na sua casa, ele o que, irmão? Fecharia bem as suas portas. Assim também a vida do Filho do Homem, ninguém sabe o que, irmão? Que hora ele vem. Então ele está dando um exemplo. Qual o exemplo? Que nós não sabemos. E eu e você, nunca nós estamos preparados para o que, irmão? Para as tempestades da vida. Porque às vezes a tempestade ela vem de forma diferenciada. Às vezes é na vida financeira, é na vida sentimental. Às vezes você vai dormir com a saúde boa, mas às vezes levanta com o que, irmão? Com certas situações, com dores no corpo. E você vai lá, meu Deus, o que é isso, tal, a preocupação vem, você levanta, vai num lugar, vai em outro. E quando alguns não vão parar onde, irmão? Em um hospital. Então essas tempestades, elas nos pegam o que, irmão? De surpresa. E às vezes que nas tempestades nós vamos ver coisa que não existe. Vamos pensar coisas incoerentes. E aqui, agora o vento está ao contrário. Ele está numa tempestade forte. E quem é que vai agora encontrar eles? Quem? Na tempestade da vida, irmão. Quando Jesus está no controle e Ele nos manda ir para um local, Ele aparece para nós. Deu para você entender, igreja? Quem é que mandou ele entrar no barco e ir para o outro lado? Foi quem? Jesus. E se Jesus mandou a gente chegar do outro lado, é que Ele está no controle do que, irmão? Do nosso barco. Mas a tempestade aparece, a tempestade vem, a tempestade ela está sempre batendo em nossos barcos, pessoal. O cristão, ele vence um leão hoje e amanhã tem um urso para ele derrubar. Mas o que eu quero dizer é que Jesus falou: não te deixarei nem ti, eu estou com você até a consumação do quê? O que é que nós temos que entender nessa caminhada do cristianismo?
é que as tempestades aparecem, mas nós temos um Deus para acalmar ela. Nós temos um Deus que nos fortalece diante dela. E como é que esse Deus aparece para nós, pastor? Talvez você não vai enxergar ele. Vamos lá, olha o que diz aqui o versículo, que irmão? 25, né? De madrugada Jesus foi até eles. Foi até onde eles estavam, andando sobre o que, irmão? Sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um que, irmão? É um fantasma. E tomado de medo, gritaram. Veja, quantos discípulos tem ali, irmão? 12 homens. E 12 homens o quê? Gritando, apavorado dentro de o que, irmão? Dentro de um barco. E aqui não tem nenhuma mulher, meu irmão, para botar o... Aqui é só homem. Só homem ali, irmão. E os 12 homens o que, irmão? Gritando com medo. E veja que nesse medo e nesse problema, nessa tempestade que eles estão passando, eles vão imaginar algo que não, que, irmão? Que não existe. Eu pergunto para você: fantasma existe? Existe? Não. O problema é que quando nós estamos passando por tempestade da vida, a gente começa a imaginar coisas que não existem. Você começa a pensar coisas que não tem nada a ver. Às vezes uma pessoa passa por você, talvez nem te viu, mas não falou com você, você começa a imaginar: fulano, qual foi o problema? Eu fiz alguma coisa a ela? Oxi, passou por mim, nem falou. Eu, hein? E aí começamos a imaginar: é aquele vizinho que não passou por você também, não falou, você começa: fulano hoje parece que amanheceu pelos avessos, me viu, nem falou comigo. Nós vamos começando a imaginar: é o marido que talvez, coitado, amanheceu um pouquinho lá e passou direto, e a mulher olha para ele: eu, hein? Você tem o quê? Levantou pelos avessos, foi? Começamos a imaginar na esposa também coisas que o que, irmão? Que não existe. E essas coisas que nós trazemos para nós, começamos a imaginar, e vai tornar o que, irmão? Uma situação que difícil. Então aqui eles começam a imaginar coisas que não existem, é um fantasma. E olhe que são homens que andam com quem? Andam com Jesus, estão com ele, e já passaram também por que, irmão? Por outras tempestades. Mas toda a tempestade que eles passaram, Jesus estava presente. Só que a tempestade de hoje, irmão, nós não estamos andando ao lado dele, mas o Espírito dele está dentro de nós. Por isso que ele diz, né, que ele habita com contrito, que, irmão? E com abatido de coração. E quando nós, nessas tempestades da vida, nós temos que acreditar, confiar, que se nós olhar para o autor e consumador da fé, que é Cristo, pode ter certeza que a maior tempestade da vida, ele vai o que, irmão? Nos ajudar. E aí Jesus vai lá e caminhando, ele começa a imaginar lá, irmão, um pavor dentro de um barco. Um grita, um se esconde, desce para o porão, o outro pega uma coisa, se cobre. Imagine, um desespero em um barco. Mas aí, de dentro do barco vai soar uma voz. Qual é a voz que vai soar? De um deles. Entre os 12 tem um que vai tomar uma atitude diferenciada, que diz assim para ele, 28: então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, manda-me que eu vá aí, andando o que, irmão? Sobre as águas. A Bíblia diz: tudo que pedir crendo, que, irmão? Recebereis. Veja que Pedro, ele pede, está especificando o que é que ele quer. A sua oração tem que ser uma oração, que, irmão? Bem específica diante de Deus. O que é que você quer com ele? Quando o Bartimeu, filho de Timeu, estava à beira do caminho que Jesus ia passando, ele grita: filho de Davi, tem o quê? Tem compaixão de mim. Por 3 vezes ele faz isso. E aí Jesus para e manda chamar ele. E quando ele vai até Jesus, o que é que se espera de um homem cego parando de frente de um poderoso? O que é que se espera que ele vai pedir? Enxergar. Mas Jesus pergunta para ele: o que é que você quer que eu te faça?
Porque para Jesus fazer, Ele tem que ouvir o que você quer. Para Ele fazer algo na sua vida, é necessário que você fale para Ele o que você necessita. Então Ele foi. Tem coisas que a gente já paramos de pedir. Mas a Bíblia fala em Lucas 18, o dever de orar sempre. E nunca o que, irmão? E nunca desfalecer. Porque Ele diz assim, não fará o Senhor justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Então veja que aqui agora Pedro se prontifica e fala, Senhor, já que é o Senhor. Eles não conseguem o que, irmão? Ver Jesus. Está tudo escuro, a tempestade é forte. Mas uma coisa que nós precisamos entender e precisamos compreender e ter discernimento, quer conhecer a voz de quem? Pedro não consegue ver, mas João capítulo 10 diz o que, irmão? As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Pedro não consegue ver, mas ele conseguiu diagnosticar a voz de quem? No meio da tempestade, Pedro conseguiu diagnosticar a voz de Jesus. Diz aqui, ó o que ele diz. Mas Jesus imediatamente lhe disse, desculpe, irmão, 28. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até aí. Andando sobre o que, irmão? Jesus disse, vem. E Pedro, que, irmão? Descendo da onde? Do barco, andou sobre as águas e foi ter com quem? Com Jesus. Pedro agora, o que, irmão? Desce. E quando Pedro desce, Pedro fica de pé? Sim ou não? Consegue andar? Sim. Enquanto nós estamos andando e olhando para Jesus, aquilo que nós pedimos permanece em nossas vidas. Uma outra coisa que nós estamos observando aqui, que diante dos 12 que estão ali, o único que faz algo diferente, quem é? Pedro. Você só consegue fazer algo diferente na sua vida quando você sai da onde? Do conforto. Onde era o conforto que eles tinham? Era mais seguro dentro do barco ou fora do barco? Aonde? Dentro do barco. Você só descobre o seu potencial quando você sai do conformismo. E às vezes nós temos que sair do conformismo, daquelas orações que você faz. Que oração é? 5 minutos? 10 minutos? Se você requer algo de Deus, é necessário que você faça o que? Algo diferente. Um pouco mais. Você ore um pouco mais, jejue um pouco mais, ore um pouco mais e busque um pouco mais. Tenha mais um pouco de tempo para Deus. Dedique-se mais um pouco à oração, à leitura da Bíblia, à oração. Porque mais você dando para Ele, mais Ele vai dar o que, irmão? Para você. Porque a Bíblia diz que é dando que o que, irmão? Que se recebe. Então veja que aqui agora Pedro é o único que está ali. Imagine, quem é que tem ali naquele barco? Um homem duvidoso entre os discípulos. Quem é? Quem é o que duvida que só acredita vendo? Tomé. Imagine para Tomé falando, Pedro, não vai, Pedro, aqui é mais seguro, Pedro. Ou dizendo assim, Pedro, eu só acredito vendo. Deixa ele subir para o barco, aí nós tocamos nele, e aí nós sabemos que é ele. Nas tempestades, nós não queremos tomar atitude, o que, irmão? De coragem. Pedro está tomando. O vento não está o quê? O vento está forte, a tempestade é grande. E Pedro está pedindo algo que, irmão? Impossível. O que é impossível? Para Jesus andar, beleza. Mas para um homem andar, é o que, irmão? Impossível. Eu até hoje tentei andar, nunca consegui. Toda vez que eu piso, eu desço. Deu para entender, irmãos? Mas Pedro agora está conseguindo. Porque é como Pedro pede. Para nós conseguirmos certas coisas diante de Deus, é como nós estamos pedindo para Ele. E a Bíblia diz, peça porém com o que, irmão? Com fé. Peça com fé. Sem nada duvidar. Porque quem duvida é quando a onda do mar que vai o que, irmão? E volta. Então veja, que diante daqueles 12 discípulos, um tomou uma atitude que nenhum outro tomou. E ele está fazendo o que nenhum outro, o que, irmão? Tiveram coragem de quê? De fazer.
Tem hora que na sua casa tem que fazer algo que ninguém faz. Tem hora que diante da sua família tem que fazer algo que ninguém faz. Tem hora que no cristianismo, dentro da igreja, você tem que fazer algo que nenhum está fazendo. E quando você faz, você chama a atenção de quem? Não é do Chico, do fulano, do Francisco. É de quem, irmão? É de Deus. O que Pedro está fazendo está chamando a atenção. Veja que todos agora não está vendo só quem andar sobre as águas. Jesus está vendo que também quem? Pedro. Então agora não só um homem que caminha, é dois homens. Um que consegue acalmar o mar e o outro que o que, irmão, que está ouvindo quem consegue acalmar. Um que criou todas as coisas e um que é a criação. Você é a criação, nós somos a criação de Deus. E se nós somos criação de Deus, nós vamos fazer o que Ele também faz, porque está escrito: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e maiores ainda fará. Agora é claro, pessoal, pelo amor de Deus, não temos que ver o que é uma fé. E daqui a pouco o cara fala assim: ó, Jesus andou por cima das águas, eu quero atravessar para o outro lado, vou para Mar Grande. Ó Deus, eu vou aqui agora andando, viu? Não, meu irmão, tem lá o ferry-boat, tem a lancha, pegue lá o negócio e atravessa. E a Bíblia diz: não tentarás o que, irmão? O Senhor teu Deus. Então veja que aqui agora Pedro anda. E aí diz aqui o versículo 30: reparando, porém, na força do vento, teve o que, irmão? Medo. E começando a afundar, gritou. Reparando, porque ele reparou? Porque ele afundou? Porque ele agora está olhando o que, irmão? Porque agora está olhando a tempestade. Reparando na força do quê? E vocês muitas vezes têm reparado a força da sua luta. Você tem olhado para a sua luta, você tem olhado para o seu problema, você tem olhado para a sua circunstância, você tem olhado para o problema familiar, tem olhado para o problema financeiro, e aí você perde o quê? O foco. E quando se perde o foco daquele que você está voltado e olhando, você começa o que, irmão? A naufragar. Você começa a desanimar. Você vai afundar. E se nós olharmos, porque uma coisa é o problema aparecer, outra coisa é quando você cria o problema. Mas mesmo você criando e mesmo o problema aparecendo, existe um Deus que tire você de lá. Existe um Deus para tirar nós de lá. Porque o problema é quando o homem entra. E às vezes o homem entra, mas ele não sabe o que? Sair. E o único que pode nos tirar de lá de dentro, quem é? É Deus. Por isso Davi disse: esperei que o paciência anunciou, e ele me tirou do que, irmão? De um lamaçal, de um choco de lama. Então Davi disse: olha, o choco de lama foi eu que entrei, quem me aprofundou foi eu. Mas o único que pode me tirar daqui, quem é? Porque quando você entra e você tenta sair, você só vai o que, irmão? Se afundando cada vez o que? Pode observar, toda pessoa que entra em situação de crise espiritual, talvez financeira, sentimental, tal, ela tenta sair com suas próprias forças, mas não consegue. Por isso que Davi disse: eu esperei com paciência nele. Eu entrei, eu tive, como o nome é, pressa para cair, pressa para entrar, mas para sair eu tenho que ter o que, irmão? Tenho que ter paciência. Porque quem vai me tirar de lá não é quem? Sou eu. Que vai me tirar quem? O problema eu tenho que esperar a vontade de quem? De Deus. E muitas das vezes nós não esperamos o que, irmão? A vontade de Deus. E temos que esperar a vontade de Deus. Você tem que saber como esperar a vontade de Deus. Amém, igreja? Amém. Tem que saber como esperar a vontade de Deus. E aqui Pedro agora, reparando na força do vento, o que é que Pedro começa a fazer? Pedro começa a fazer o que, irmão? Afundar. Pedro começa a afundar. Ele começa a naufragar. E o problema é quando nós tiramos o foco de Cristo. E quando nós tiramos o foco, perdemos a fé e começamos a reparar o problema, nós começamos a afundar. Afundar na dúvida, no medo, o desespero. Nós começamos a afundar. Mas aí tem algo aqui que eu quero te chamar a atenção, irmão. Primeiro é que Pedro, que irmão, está começando o que? A afundar. Pedro era o que, irmão? Quando Jesus chamou Pedro, Pedro estava onde? Você já viu o pescador que não sabe nadar? Não é pescador, irmão. Não é pescador.
Todo pescador tem que saber o que, irmão? Porque ele vai para o alto mar. E ele caindo lá, quem é que vai ajudar ele? Esse dia não, os meses passados aí, eu fui pescar de barco. E aí o cara me chamou lá, tal, eu peguei e fui. Tá a gente lá pescando, tal. Eu e mais 3 colegas com o dono do barco, 4. Tava nós 4 lá. E aí, poxa, o cara levou a gente para um lugar mais fundo. E aí a gente está lá pescando, tal. Esse dia foi o único dia que eu não peguei petitinga, peguei uns peixes grandes. E aí, tá a gente lá, tal, rapaz. O irmão começou a passar mal por causa do barco subindo e descendo. E aí, pronto, Aí o cara falou assim, pô, tira a proa aí. Eu peguei e fui tirar a âncora. Quando eu comecei a puxar a âncora aqui e tal, o barco fez assim, fez cá. Eu aí, buf, caí dentro d'água. E aí estava com o chapéu e o óculos. O chapéu, eu estava segurando o óculos. Aí daqui a pouco passou o chapéu, fui largar o chapéu para pegar o óculos. Aí larguei o óculos, fui pegar o chapéu, o óculos afundou. Mas se eu não soubesse nadar, deu para entender? Eu jamais iria pescar, atravessar, tudo bem, né? Atravessar do ferry-boat, tudo bem. Mas eu jamais iria pescar se eu não soubesse nadar. Ia confiar nos outros? Então eu nadei até o barco de novo e consegui subir no barco. E Pedro sabe nadar. Só que no momento das lutas e dos problemas, até o que você sabe você esquece. Até o que você sabe fazer você esquece. Você sabe que no momento da luta você pode orar. No momento da luta você pode buscar a Deus. No momento da luta você pode clamar a Ele. Na luta você pode jejuar. Na luta você pode ler Bíblia, se fortalecer. Mas quando a luta aparece, você não sabe como que é, irmão? Como agir. E aí você afunda. Você está naufragando. E Pedro sabia nadar. Pedro sabia. Mas a tempestade, o que, irmão? Que ele reparou, que ele observou, ele esqueceu de que ele era um homem que sabia o quê? Nadar. Você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus. Você sabe como agir quando os problemas aparecem, quando a fraqueza vem, quando o desânimo vem. Você tem que saber agir, como você sair daquela situação. Nenhum de nós que estamos aqui, irmão, que somos convertidos, nós chegamos na igreja, nós não chegamos na igreja sem lutas. Cada um de nós aqui tem uma experiência que passou na vida. Eu tenho diversas. Eu não me converti porque a minha vida estava boa. Eu não me converti no próprio Jesus porque eu queria a salvação. Que nada disso. Eu me entreguei porque eu queria uma situação, eu queria uma resposta à situação que estava passando na vida financeira. Estava ruim, estava uma lástima, estava uma decadência. Foi quando eu vim buscar Cristo. E cada um de vocês aqui tem uma história. Cada um de vocês aqui tem o que falar, porque você foi evangélico, só para você perguntar, por que você foi ser crente? Você não vai dizer assim, não, porque eu estava com a vida boa, estava tudo bem na minha vida, eu comia bem, vestia bem, tinha uma saúde de ferro, mas aí eu procurei buscar Jesus. 90%, irmão, 90% das pessoas que estão na igreja, todas elas vieram passando um problema na vida, insolúvel, incapaz do homem resolver ou de você resolver. Mas quando você conheceu Cristo, você escolheu a pessoa ideal, certa, para mudar essa sua situação, para dar um basta, para lhe restaurar de novo, para tirar você daquele naufrágio e levantar você. Porque a vida é isso, irmão. A vida do ser humano sempre vai aparecer o quê? Tempestades na nossa vida. Tem pessoas que saíram bem para ir trabalhar, não voltaram. Não voltaram. Então Pedro agora diz o que, irmão? Salva-me o quê? Repetindo o 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começando o que, irmão? A afundar, gritou: salva-me quem? Salva-me, Senhor. Salva-me.
João, vai lá rapidinho, deixa aí marcado. Acharam? 21, João 21 diz assim, versículo 1: Depois disso Jesus se manifestou outra vez aos discípulos, junto ao mar da Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. E estava junto Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: Vou pescar. E outros responderam: Nós também vamos com quem, irmão? Com você. Foram, entretanto, num barco, mas naquela noite não pegaram o que? Nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o que, irmão? Não reconheceram que era ele. Jesus lhe perguntou: Filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? E eles responderam: Não. Então Jesus disse: Jogue a rede ao direito do barco, e você acharão. Assim fizeram, já não podia puxar a rede, de tão grande que era, e quando a quantidade de peixes. E os discípulos, quem Jesus amava, disse a Pedro: É o Senhor? Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinham que, irmão? Tirado a roupa, e alçou-se sobre o quê? Eu pergunto, onde é que estava o barco? Numa parte mais profunda ou rasa? Profunda. Porque Jesus falou para ele: vá para um lado mais o quê? Profundo, e lance o quê? A rede. Agora, quem é que se lança no mar? Quem se lança no mar? Pedro. No meio do mar, no profundo do mar, Pedro está se lançando aonde? No mar. O que eu quero dizer a você? Por que Pedro se lançou lá? Diz aqui o versículo 9, não é isso? 8. E os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam somente uns 90 metros da margem. Ao soltarem em terra, viram ali uma brasa de peixes. Por cima também havia pão. E Jesus, o que, irmão? Lhe disse: traga alguns peixes que vocês acabaram de que, irmão? Simão Pedro entrou, o que, irmão? No barco, e arrastou a rede para o que, irmão? Para a terra. E a rede estava cheia de que, irmão? De 153 grandes peixes. O mesmo sendo tanto peixes, a rede não, que, irmão? Não se rompeu. O que eu quero falar aqui para você, que agora Jesus reaparece para ele. E quando Jesus reaparece para ele, Pedro se joga no mar. Mas quem entra agora no barco? Quem entra no barco e também ajuda a puxar a rede? Pedro. Eu pergunto a você, quem colocou Pedro dentro do barco? Quem colocou? O próprio Pedro. O que é que eu quero dizer a você? Que Pedro nadou até o barco, entrou no barco, e agora Pedro lá sabia como nadar, como também chegar até o barco, mas ele, o que, irmão? Esqueceu do que ele podia o que? Fazer. Em momentos difíceis, você também esquece o que você sabe fazer. Você também esquece. Quando aparece uma luta, uma discussão em casa, você tem que fazer o quê? Calar a boca e fazer o quê? Orar. Quando está aparecendo uma situação difícil, num trabalho, que fulano está te perseguindo, que Beltrano está isso e aquilo, você tem que fazer o quê? Orar. Mas às vezes esquecemos, queremos o quê? Brigar, queremos discutir, entramos na carne. O vizinho se levantou, está falando de você, mal de você, vai brigar com ele, vai tirar sugestão a ele, vai tirar pergunta a ele. O que você vai fazer? Orar. Vai orar, vai buscar Deus. Mas você, o que, irmão? Nós às vezes não sabemos o que, como lidar. Estou dizendo nós, também estou envolvido. E aí queremos resolver com a nossa própria força.
da nossa forma, da nossa maneira. E aí de ver a gente sair daquele problema, estamos o quê? Afundando. E Pedro foi afundando, foi naufragando, perdeu a visão, tirou o foco de Jesus, focou a tempestade. Nós temos que focar Cristo em toda circunstância, pessoal, em toda a nossa situação. Volto para lá, por favor, e vamos embora terminar nossa leitura de hoje. Lembra que João 10,10 fala bem claro, né? O discípulo, o quê? As minhas ovelhas ouvem o quê? A minha voz. Então Pedro ouviu, Pedro está andando. Só que Pedro agora está naufragando. O tempo, as tempestades, ela tem um sentido na vida de um ser humano, irmão. É fazer ele perder o quê? O foco. É fazer você perder o foco. As perseguições, as lutas vêm para fazer você perder o quê? O foco. O foco. Eu sempre falo o seguinte: o que as igrejas precisam hoje é ensinar a Bíblia, a palavra. Vou ensinar o irmão a ofertar, fazer isso. Irmão, esquece isso. O pregador tem que esquecer isso. Tem que aprender a pessoa a ensinar a Bíblia, a palavra de Deus. As outras coisas, o Espírito Santo vai falando ao coração, a pessoa vai o que, irmão? Fazendo. Você vai criando isso. A vontade vai nascendo em você. O desejo vai nascendo de você ser um ofertante, um dizimista, um patrocinador da obra de Deus. Vai nascendo em nós. Mas a primeira coisa que nós temos que ensinar, pastor tem que ensinar, é a palavra de Deus. É um compromisso com Deus. Amém, irmãos? Amém. Compromisso com Deus. As tempestades na nossa vida vão aparecer, pessoal. E é nessa hora que Jesus está quem? Olha o que diz aqui, vamos lá? Olha o que diz. 31. Prontamente, Jesus, o que, irmão? Estendendo a mão, fez o que? O segurou. E disse: homem de pequena fé, porque o quê? Porque você duvidou. Veja que aqui nós podemos observar uma coisa bem... Quando Pedro estava naufragando, a Bíblia não diz que Jesus foi até ele. A Bíblia diz que o que, irmão? Que Jesus estendeu a mão e levantou quem? E levantou Pedro. O que eu quero dizer a você é o seguinte: que Pedro já estava perto de Jesus, ao lado de Jesus, mas ele o quê? Naufragou. Às vezes nós estamos perto de Jesus, estamos na igreja, não estamos desviados, mas estamos o quê? Naufragando. Talvez você não desviou para tomar cachaça, para beber, para isso, para aquilo outro, mas está desviado da palavra. O que é desviar da palavra? O que é que Deus falou? Foi que Deus falou para Josué: não te desvie de onde? Não foi do meu caminho, foi o que? Do livro da lei. Não te desvie do livro da lei, que meu servo Moisés te ensinou. Não se desvie o que, irmão? Nem para a direita e nem para o quê? E o que é que ele falou? Medita nela de dia o quê? O que é meditar? Meditar nem sempre no seu trabalho você está lendo Bíblia, você está trabalhando. Mas se você já leu a Bíblia e você tem uma comunhão com a Bíblia, com a palavra de Deus, naquele momento você está o quê, irmão? Andando com ela. Porque andar e meditar na palavra não é quando você o quê, irmão? Está lendo ela. Não é só quando você está lendo, é quando você medita naquilo que você o quê? Que você leu. Aquilo que você leu. Não te desamparei, nem te abandonarei. Estou com você até a consumação do quê? Século. Você está passando uma luta no trabalho, é um problema que vem, o que a Bíblia diz? Sujeitava-se, portanto, a Deus, e resistia a quem? E ele fugirá de quem? De você. Olha você meditando. Olha você meditando. Vai passando por um caminho, por uma rua que está... Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Você está meditando. Você está com a palavra. Deus é Deus, pessoal. Então Josué tinha um intuito, um caminho a seguir, e não podia se desviar nem para a direita, nem para o quê? Para a esquerda. Pedro reparou, perdeu a direção. E quando Pedro está para naufragar, quem que dá a mão a ele?
Jesus. E o que Pedro pediu, pessoal? Para ele ir para onde? Quando ele desce do barco, foi o que ele falou: manda-me eu ter contigo, andando por sobre o quê? Eu perguntei, aí eu pergunto, Pedro conseguiu andar, pessoal? Sim, foi andando. Quando chegou perto, que Jesus está aqui, Pedro está aqui, Pedro começa a fazer assim, ó. Vixe, eu andei tudo isso mesmo. Eu passei a tempestade desse jeito e eu consegui andar sobre essa tempestade. As nossas vidas, a nossa caminhada evangélica já fez nós passar por tempestade que você ainda não analisou, o problema que você já enfrentou e que você conseguiu. E hoje alguns probleminhas hoje está tentando sucumbir você, está tentando paralisar você. Se você for olhar, antes de você entrar no cristianismo, quantas lutas você passou para você chegar até ao cristianismo e você conseguiu chegar? Quantas? Amizade, brincando com você, caçoando de você, e agora é crente, vai dar dinheiro a pastor, vai besta, vai, é ou não é? Outros falam assim, nova assim menina, vai curtir sua vida, você tá novinha, minha amiga, vai ser crente, você é maluca. E você um dia quer ser crente? Eu quero ser um dia que eu estiver bem velho, estiver bem velhinho, agora precisa saber se Jesus quer bagaço, né? Quer saber também se ele quer bagaço, né? Porque até o cara da máquina da cana lá, ele joga o último bagaço lá, meu irmão, né? Passa 4, 5 vezes para tirar o último caldinho, você chega na casa, você vai morder, não sai mais nada, meu irmão. A máquina já tirou o quê? Tudo. Assim é a nossa vida, pessoal. Deus o que, irmão? Deu a mão a ele. E ele falou, 32. Desculpe, irmão, 31. Prontamente Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento, que irmão? Cessou. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é filho de quem? Filho de Deus. Amém, irmãos? Amém. Quem você está servindo é verdadeiramente ser filho de Deus, irmão. A quem nós servimos é o Senhor de todas as coisas. E ele pegou ele e colocou aonde? Dentro da onde? No barco, Deus lhe dá o quê? Calma. No barco, Deus lhe dá o quê, irmão? Perseverança. No barco, Deus lhe dá fé. Tem muita gente, muito desengrejado, que fala assim, ó, precisa ser para a igreja buscar Jesus, não. Não, esse negócio de igreja, isso não existe não. A maioria dos desengrejados é isso. Eu quando eu vejo no YouTube e tal, vou lá e respondo lá. Eu digo, sai daí, seu perturbado, desengrejado. Deixa os outros viver a vida da fé. O barco simboliza a casa do Senhor. Porque é aqui que você tem a palavra. É aqui que você busca uma revelação da palavra. É aqui que você vem cheio de problemas e você vai encontrar um homem de Deus que lê Bíblia, que fale da Bíblia, que pregue a Bíblia, que não lhe dê nada para você levar para casa como um amuleto de fé, como sustentabilidade de fé. Nós não precisamos de nenhum amuleto, nós somos cristãos. O nosso amuleto chama-se Jesus Cristo. Ele é Jesus Cristo, é Ele. E não é um amuleto de pendurado no pescoço, não é um amuleto que nós precisamos carregar, não. Ele nos carrega, Ele nos sustenta com a sua poderosa mão. É esse Deus que é a nossa força, amém? E coloca você no barco e acalma a sua tempestade. Dê uma salva de palmas para Ele.